Estamos estudando o panorama do Novo Testamento, passamos pelos Evangelhos, por Atos, todas as aulas são gravadas, aí quem quiser assistir pode assistir depois também, ou assistir as que passaram. Vamos orar então para a gente começar. Deus, muito obrigada por mais esse dia de aula de panorama bíblico. Nos ajuda, que a gente cresça, conheça melhor a tua palavra e que o Senhor me dê sabedoria para transmitir aquilo que o Senhor quiser, que o Senhor nos dê entendimento claro e me dê também clareza no ensino e que todos nós aprendamos diretamente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos seguir, então, na carta aos Romanos. O primeiro versículo que eu quero dizer assim, a carta aos Romanos, ela fala, basicamente, é a carta que mais destrincha, assim, o plano da salvação. É a carta que nós usamos quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos falar sobre o plano da salvação para alguém. Ela é a que tem tudo explicadinho, de uma forma didática e bem completa. Então, é a carta que mais explica sobre a salvação. Eu coloquei aqui um versículo-chave para o livro de Romanos, que seria: o justo viverá pela fé. E isso é bem intrigante, até porque exige um entendimento sobre o que seria, o que essa frase quer dizer. Aí eu coloco aí, se Maria, se quiser comentar algo, ou se mais alguém chegar quiser comentar, o que significa o justo viverá pela fé. Então, vai pensando sobre isso. Também, em qualquer momento do que eu for falando, fiquem à vontade para comentar, para falar, para perguntar, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Existia, naquele momento, o que dominava era o Império Romano. E tinha uma ilusão da Pax Romana, Pax é paz, em latim, né, que era o idioma ali dos romanos, e existia uma ilusão de que eles conseguiriam a paz mundial através do império, dos exércitos romanos, e com isso eles oprimiam, né, as pessoas, os judeus estavam como se fosse numa panela de pressão, subjugado sobre Roma, sobre as perseguições também que ocorriam. Então, e eles tinham uma intensa expectativa pelo Messias, esperavam, então, que o Messias fosse um libertador, um político, um militar que derrotasse Roma, e não foi isso que aconteceu. Eles esperavam. A expectativa do Messias era diferente da realidade, que foi Jesus, o Salvador. E então, por isso, os judeus, de início, não aceitaram, rejeitaram a Jesus, porque eles tinham uma outra expectativa de Messias. E, então, existia esse contexto, né, do Império Romano, ali na época, de buscar a paz pela força bruta. E a Roma era a capital do império ali, a região central ali, de todo esse império romano. E o que tinha acontecido? Era uma população de cerca de 1 milhão de habitantes, misturando a opulência de Roma com, do outro lado, uma miséria, lado a lado, né? E tinha uma comunidade judaica, entre 20 mil, 50 mil judeus vivendo
ali naquele contexto também. Estamos falando de Roma, né, que foi para onde foi escrita a carta aos romanos. O que tinha lá em Roma? Tinha a capital do mundo do primeiro século, Império Romano. Então, de um lado, uma opulência de Roma, do outro lado, uma miséria, né, também tinha essas duas, a miséria e a opulência vivendo ali lado a lado. Tinha também uma comunidade judaica, cerca de 20 a 50 mil judeus vivendo ali em Roma. Esses judeus, eles tinham sido já expulsos pelo imperador Cláudio. Cita lá em Atos, a gente viu um momento em que os judeus foram expulsos de Roma porque estavam falando sobre... tem um historiador que diz que eles foram expulsos por causa de Crestos, possivelmente seria Cristo, que eles estavam falando muito ali e causando tumultos, né, entre aspas, e então eles foram expulsos de Roma. Nesse momento, Priscila e Áquila, que estavam lá em Roma, foram também nesse grupo, foram expulsos. Mais adiante, depois que o imperador Cláudio morreu, aí esse decreto foi revogado e os judeus voltaram ali para Roma, voltaram a morar ali. Então, nesse momento aqui da epístola, que era mais ou menos no ano 57 depois de Cristo, oi, Sueli, bem-vinda, que era mais ou menos no ano 57 depois de Cristo, início lá também de Nero, né? Então, nesse momento, estavam os judeus de volta ali morando, e eram cristãos convertidos que foram para lá. E foi formada uma igreja em Roma. Essa igreja que foi formada em Roma, ela não foi fundada por um apóstolo. Eram cristãos comuns, convertidos, que foram crescendo no coração ali do Império Romano. E eles foram crescendo, esses cristãos, longe eles tinham sido... os judeus tinham sido expulsos de Roma, mas não todos os cristãos. Existiam cristãos romanos que permaneceram ali. E depois, os judeus, depois de um tempo, voltaram também para Roma, porque o decreto foi revogado. Mas nesse tempo, onde ficaram os cristãos romanos e os judeus tinham sido expulsos, eles começaram a desenvolver um cristianismo diferente do cristianismo que os judeus desenvolviam ali, marcado pela circuncisão, por toda aquela regulamentação e cerimônias vindas do judaísmo, e que tinham, inclusive, os judaizantes, que entendiam que quando a pessoa aceitava Cristo, tinha que continuar praticando a lei, as leis dos judeus, né? E aqui, nesse momento, quando eles, ali em Roma, esses cristãos estavam longe dos outros judeus, que tinham toda essa formação do judaísmo, e eles não estavam ali com as sinagogas, com nada desses costumes do judaísmo. Então, eram cristãos que estavam focados em Cristo, e não no judaísmo. E se formou ali uma igreja, e com esses cristãos convertidos. Nenhum apóstolo tinha ido lá, a igreja foi sendo formada com cristãos comuns, e Paulo, ele, sabendo dessa igreja de Roma, ele queria ir lá visitar, ele não tinha ido lá ainda, e ele tinha vontade de visitar Roma. Então, ele escreve uma carta para edificação dos cristãos ali de Roma, que é essa carta que a gente está vendo, dos romanos, e
pensa, justamente nesse contexto, aos Romanos é a carta mais detalhada no sentido do plano da salvação. Sempre é a que tem o passo a passo, começando desde Adão até a salvação em Jesus, a justificação pela fé, como que a gente se torna filho de Deus, tudo isso está passo a passo nessa carta aos Romanos. É uma carta que a gente pode usar completamente, perfeitamente, para evangelizar, para explicar o plano da salvação para alguém, né? Então, como eles estavam ali, esses novos cristãos ali em Roma, Paulo resolveu explicar para eles didaticamente o que era essa nova vida em Cristo. O versículo-chave, como eu já falei aqui no começo, o versículo-chave é esse: o justo viverá pela fé. Pensa sobre isso e vai pensando o que você entende por essa frase, que é o que toda a carta vai destrinchar. O que é isso, de o justo viverá pela fé? Né? Aqui, ó, os judeus tinham sido expulsos de Roma, aí depois, aí que aconteceu? O imperador Cláudio decretou, né, a expulsão dos judeus, aí ficou um vácuo, olha, um vácuo de 5 anos. A igreja em Roma torna-se exclusivamente gentílica, só tinha gentios, só tinha os não-judeus convertidos, porque os judeus tinham sido expulsos. Então, esses cristãos que não eram judeus convertidos, eram estrangeiros, né? Eles desenvolvem os costumes do cristianismo longe da sinagoga, então eles desenvolvem uma cultura teológica e litúrgica própria, diferente dos judeus. E o Paulo escreve, então, vamos organizar tudo isso e explicar o que é realmente o cristianismo. O que acontecia? Aí o Cláudio, o imperador, morre, o decreto é revogado e os judeus cristãos retornam a Roma. Quando eles chegam lá, eles encontram esse grupo de cristãos que estava agindo diferente deles, né? Eles esperam retomar a liderança, a autoridade moral da igreja, mas na hora que eles chegam lá, já tem uma igreja, já está estruturada a congregação e tudo. Eles esperam que vai todo mundo ser circuncidado, guardar o sábado, não comer carne de porco. Os judeus retornam lá esperando encontrar isso ali, né? Mas eles chegam lá e encontram uma turma que não tinha restrição nenhuma nem de alimentos, nem de dias, não seguiam os rituais judaicos, então eles seguiam a Cristo. E então houve esse estranhamento assim, de um grupo com o outro. E aqui os judeus acreditam que a graça de Deus em Cristo deve ser somada à identidade da nova aliança, que eles achavam que tudo que eles faziam ali na antiga aliança tinha que continuar, inclusive a circuncisão e tudo, e adiciona Cristo. Mas os cristãos gentios, eles entenderam que a salvação é só Cristo, que não é mais uma adição de mais uma regra para você cumprir. Você já faz tudo e agora também você crê em Cristo. Não. A salvação é pela fé e não é pelas outras obras que você fazia. Não exige nenhuma assimilação à cultura judaica. E é isso, então, esse questionamento que estava deixando o povo assim maluco, é esse questionamento que Paulo vai responder em Romanos. Qual é o lugar dos judeus? Qual é o lugar dos gentios? E a salvação, o que é? Como é que fica agora com a antiga aliança, a nova aliança? E a fé? Qual é o lugar da fé? E as obras? Né? Então, tudo isso Paulo vai responder nessa carta. Paulo, apóstolo dos gentios, né?
Quem escreveu a carta foi Tércio, que Paulo ditou e ele escreveu as palavras do Paulo. Eles estavam na casa do Gaio, e nessa época o Paulo estava em Corinto. Deixa eu ver aqui, Corinto, 57 depois de Cristo, no final da terceira viagem. Nessa época ali em Corinto, foi quando Paulo escreve para eles ali, para os romanos, e ele diz que ele queria visitar, conhecer, porque Paulo ainda não conhecia pessoalmente a igreja de Roma, e ele queria ir até lá. Mas antes ele ia para Jerusalém, entregar uma oferta que os irmãos tinham feito para os cristãos lá em Jerusalém. Então, ele relata na carta que ele ia para Jerusalém e depois iria lá para Roma. Esse pedacinho é justamente aquele lugar onde acontece, que aí aparece aquele profeta Ágabo, que o Paulo fala que vai para Jerusalém, e o Ágabo fala, isso aí que vão fazer para aquele que, se você for lá para Jerusalém, vão te amarrar, você vai ser preso e tudo. E aí Paulo, mesmo sabendo de tudo que iria acontecer, ele vai para Jerusalém, entrega a oferta lá dos irmãos, e acontece de fato que ele é preso. Quando ele chega em Jerusalém e ele é preso, aí ele é enviado preso para Roma. Né? Ele vai naquele navio, que aí naufraga, aí ele vai parar na ilha de Malta, tem aquela situação da cobra e essa história. Né? Então, é esse pedaço da história. Em Corinto, ele escreve para Roma. Aí ele viaja para Jerusalém, lá em Jerusalém ele é preso e vai de barco para Roma, já preso. Aqui tinham feito a coleta para Jerusalém, que ele foi levar, né? Tá, a igreja em Jerusalém, beleza. Aqui, isso tudo que a gente falou aqui já, da viagem, ele estava na terceira viagem, porque ele já tinha feito 2 viagens missionárias, essa foi a terceira viagem, que aí, inclusive, ele vai de Jerusalém para Roma, ele vai preso, né? Aqui. A solução de teopolítica de Romanos, né? Qual é o problema, né? Temos os judeus e temos os gentios. Os dois se convertem. Os dois estão agora no cristianismo. Então, tem a questão de... aí tem o evangelho, todos são igualmente condenados pelo pecado e justificados pela fé, tanto judeus como gentios. E a questão aqui é o que Paulo vai explicar nessa carta toda. Uma igreja, aqui, né? Paulo vai explicar toda essa questão aqui do evangelho para os judeus e para os gentios e como funciona o plano da salvação. Essa questão aqui da Espanha é porque os planos de Paulo, quando ele escreve a carta, era ir para Roma, transferir a base missionária de Antioquia para Roma, para alcançar o Ocidente e viajar dali para a Espanha. Essa parte final acabou não sendo concretizada, porque Paulo acabou depois morrendo, ele foi preso, e a gente sabe a história. Mas esses eram os planos. E tem uma coisa muito interessante da carta, né? Ela vai falar da prática coerente da vida do cristão, porque fala da nossa identidade em Cristo e de como nós devemos viver, visto que temos essa identidade. Né? Então, o que aqui, ó, o indicativo, o que somos gera o imperativo. Então, o que nós somos, nova criatura, justificados pela fé, filhos de Deus, salvos em Cristo,
Isso vai gerar o imperativo, que é o modo como devemos viver. Né? Então, visto que vocês são justificados pela fé em Cristo, vivam de acordo com essa fé. Né? Então, ele fala tanto de uma teologia correta quanto da prática daquilo que a gente crê. A justificação pela fé. Vamos lá para frente. É interessante que essas cartas, quando a gente chega nesse momento, até aqui a gente falou do evangelho do reino, da expansão da igreja, e essas cartas têm ensino diretamente para nós, igreja. E daqui para a gente vai pegar muito questão prática de ensino para nós, crescimento para a nossa vida. Aqui. Então, primeira coisa, não tem superioridade moral, era uma coisa que eles achavam, né? Os judeus são melhores, são os escolhidos, são... Não, ambos estão debaixo do poder do pecado e da ira de Deus. Então, tem o gentil pagão e o judeu moralista, os dois são pecadores do mesmo jeito, os dois são alcançados pela mesma graça salvadora. Aqui, ele fala na carta também sobre o reino de Adão e o reino de Cristo, sobre o último Adão, que é Cristo, o primeiro Adão, e Cristo seria um tipo, o Adão seria o Cristo seria também um tipo do Adão, apontando assim. Por quê? O primeiro Adão, por ele entrou o pecado no mundo, e Cristo inaugura a era da nova criação. Adão inaugurou a era da humanidade perdida. Cristo inaugurou a era da humanidade salva, a nova criação. Então, é o primeiro Adão, e o segundo Adão e o último Adão. Né? Então, é como se fosse sombra e realidade, que a gente sempre fala que o Antigo Testamento está apontando para a realidade do Novo Testamento. Né? Fala também da árvore, da oliveira, dos ramos que são enxertados, e fala muito assim, para os judeus, né, se até se vocês, aqui, os gentios, ramos selvagens, foram enxertados exclusivamente pela fé na raiz das promessas judaicas originais. Então, nós, cristãos, que não somos judeus, a igreja de Cristo, são esses ramos que foram enxertados. E aqueles que rejeitaram a Cristo foram cortados dessa árvore. Mas eles podem ser enxertados novamente. Então, a partir de agora, a lei é outra. A lei do Espírito da vida que nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, agora a lei é se você está enxertado nessa oliveira que tem a vida de Cristo. Apresentar, o culto racional, apresentar o corpo como sacrifício vivo, a mente renovada, não se conformar à cultura do império. Romanos 12. Nós temos que transformar a nossa mente e oferecer a Deus como nosso corpo como sacrifício vivo. Aqui. Tá. Aqui. Aí nós vamos ver que em Romanos tem todo o plano da salvação. É muito importante muito importante a gente seguir todos os versículos quando a gente quer evangelizar alguém, por exemplo. Né? Então, a falência da humanidade. Então, aqui, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Né? A herança de Adão. Pecado é amartia em grego. Então, tanto o judeu, que está debaixo da lei de Moisés, ele pecou, e
carece da glória de Deus. Quanto o gentio, que não pratica nada que o judeu pratica, também pecou e é pecador da mesma maneira. Os dois estão iguais, assim, pecadores que carecem da glória de Deus. O homem tenta construir através da própria justiça, das obras, mas Deus exige justiça absoluta. O pecado ofende a sua natureza santa, atraído à sua ira justa e inevitável, o prumo perfeito. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Então, aqui, o padrão de Deus, nenhum ser humano vai atingir. Assim, para ser santo e ainda que chegar a esse padrão, já nasce com a natureza pecaminosa de Adão. Então, o homem está no erro, a condenação é certa. Então, é isso que diz, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. A lei mostra o pecado. O pecado só veio à luz por causa da lei. Senão, as pessoas não saberiam que isso é pecado, né? Então, o pecado trouxe à mostra, a lei trouxe à mostra o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E tudo isso é Romanos. Né? Então, é muito lindo. Aqui. A função da lei. Né? O que a lei faz? Revela o que estava oculto, o pecado. Mas não pode curar o pecado, ela mostra. Né? Funciona como um espelho que reflete a sujeira. Estabelece o padrão. Né? A lei vai mostrar, o correto é isso. Né? Mas quem vai conseguir andar nesse correto? Ninguém. Não pode transformar pecadores em justos. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, é só por nós termos uma lei que nós podemos conhecer o que é o pecado. Mas nós não temos a solução. A solução, né? E aí, o que diz assim? O problema não está na lei de Deus, que é perfeita, mas no coração do homem, que é pecaminoso. Ó, o pecado, aí a lei, existe pecado, né, latente, aí a lei mostra ali o pecado, aí o desejo o pecado nasce com a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, o desejo nasce na mente e depois ele vem à luz com o comportamento. A gente a gente sabe isso, tem vários textos. Aí, então, essa concupiscência vai gerar transgressão, que é o pecado consumado, e a consequência do pecado é a morte. É uma linha que vai puxando uma coisa para outra. O pecado está lá. Aí vem a lei e ela mostra, isso aqui é pecado. Tem lá o pecado latente ali. Aí a lei mostra, isso aqui é pecado. Aí a natureza humana carnal deseja o pecado. E a partir desse desejo do pecado, ela vai alimentar esse pensamento que vai gerar o comportamento do pecado. E a hora que ela age no pecado, acontece a transgressão e o resultado dessa transgressão é a morte. Então, é isso que... Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. É o que diz Romanos 7:11. Justiça, a justiça de Deus, né? Pela graça,
um dom absolutamente imerecido e livre. O meio, a redenção que há em Cristo Jesus. O sacrifício propiciatório definitivo. Tornar a gente propício a Deus, a salvação. Sabe que a tampa da Arca da Aliança, ali onde ficava a presença de Deus, aquela tampa se chamava propiciatório. Aí, tudo que tem no Antigo Testamento é sombra da realidade que é o Novo Testamento. Ali no propiciatório, no Antigo Testamento, estava a presença de Deus. Hoje, quem é propiciatório por nós, que nos torna propícios a Deus e a nos relacionarmos com Ele, é Jesus. E isso nós recebemos exclusivamente pela fé. Aqui, a mecânica da justificação, né? Se a gente tiver uma balança, o culpado e o justificado. Não é uma infusão imediata de perfeição moral no ser humano. É assim, é um decreto legal de absolvição. Deus acredita a justiça de Cristo na conta do pecador e transfere a culpa do pecador para Cristo, para a cruz. Essa culpa não deixa de existir, o pecador é pecador, mas Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Então, ele aquele pecado está pago, está quitado. É um decreto de absolvição. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, né? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui. A fé justificadora, né? Desde Abraão, né? Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Então, a fé não é pelas obras, é pela fé. A fé não. A salvação, a justificação é pela fé. Uhum. Ó, em Adão, todos se tornaram pecadores. Em Cristo, todos se tornam salvos, nova natureza, novo nascimento. Assim como por um homem entrou um pecado no mundo, através de um homem veio a salvação para todos os homens. Aqui. Agora, vou passar um pouquinho para frente também. Sim, aqui a questão o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro terreno, o segundo celestial, o primeiro, um único ato de desobediência, e Cristo, o ato de obediência na cruz. Resultado, a pecado, condenação universal, resultado, graça, absolvição, justificação universal. Status final, morte, status final, reinado em vida, vida eterna. Vamos lá. Aqui, como eu falei, todo plano de salvação tem lá em Romanos, a estrada romana que leva a Cristo, né? A gente pode pensar assim, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. Aí, o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. E por final, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres, serás salvo.
Esses são os 4 pontos importantes, primeiro para a gente ter a nossa consciência da nossa salvação, né? Mas também quando a gente vai evangelizar alguém. É muito importante a gente ter muito claro na mente o pecado, como surgiu o pecado, que foi para todos os homens. O salário do pecado é a morte, mas Deus teve um plano, mandou Cristo morrer por nós. E se confessares com a tua boca Jesus como Senhor, e em teu coração creres, serás salvo. Então, esses 4 pontos importantes no plano da salvação que são abordados em Romanos. Aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, Romanos vai girar em torno disso. Ele começa falando da revelação geral e específica, quando ele fala que é impossível, a gente tem muitas perguntas, né? E fala assim, por exemplo, e quem nunca ouviu falar do Evangelho? Como é que vai saber alguma coisa? E lá no primeiro capítulo diz, é impossível que uma pessoa não perceba a existência de Deus, porque a própria criação mostra que Deus existe. E Salmos diz, os céus manifestam a glória do Senhor. Então, só para olhar, só por existir, se você percebe que tem um Criador. Né? Então, várias respostas vão sendo trazidas lá em Romanos. Né? Aqui. Logo no primeiro capítulo também, fala sobre a questão moral, a perversão sexual, que está tão em moda nos dias de hoje, né? Questão LGBT e essas coisas todas. Né? É muito interessante que lá, o primeiro capítulo de Romanos é bem claro sobre qual é o padrão de Deus, o que é certo, o que é errado. E a questão é bastante diferenciar a identidade da prática. Aquilo que tem lá em Romanos, no início, são práticas malignas. E perversas, e quem vai praticar aquilo aquilo nasce de um coração longe de Deus. Porque um coração que tem a identidade de Cristo vai caminhar pelas práticas das obras de Cristo. Então, a nova ética, aqui, outra coisa também que tem lá, que em Romanos, ele aponta o amor como sendo o cumprimento de todas as leis. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você vai cumprir vários dos mandamentos. Jesus também já tinha falado, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque assim se você ama o próximo, você não vai roubar, não vai matar, não vai dar falso testemunho. Então, tudo se resume no amor. Né? Isso é graça, isso é a realidade, isso é a nova vida em Cristo. Isso é a realidade do que a sombra do Antigo Testamento vinha falando. Lá no Antigo Testamento, muitas vezes é usada a palavra hesed, que quer dizer amor fiel. E às vezes é traduzida por misericórdia. E toda essa linha de amor fiel e de misericórdia vai sendo didaticamente assim, crescendo, clareando na nossa mente e se mostra totalmente no Novo Testamento. Esse é o amor fiel de Deus.
É a graça, que nós agora conhecemos como graça. Antes a gente não sabia, e agora a gente conhece. Outra questão que aparece em Romanos é o ministério da mulher. O mesmo Paulo que aparece lá, assim, que é interpretado erroneamente, dizendo que as mulheres fiquem caladas na igreja, e muitas pessoas interpretam de que mulher não pode falar na igreja, não pode ser pastora, não pode muitas coisas. Esse mesmo Paulo, ele entregou essa carta para Febe. A Febe era uma mulher, e foi ela que foi levar a carta lá para Roma, para os cristãos de Roma. E esse mesmo Paulo, ele cita Priscila, e você vê sempre que vem o nome Priscila e Áquila, e que eles ensinavam os cristãos, e a Priscila ensinava. Inclusive, ela devia ter um certo destaque, porque vem o nome dela até antes do Áquila, né? Priscila e Áquila, né? E tem também a Júnia, que também é citada, tem também... tem vários nomes de mulheres que são citadas como cooperadoras, colaboradoras ali de Paulo, e que também ensinavam os cristãos. Né? Então, isso mostra, ensina muito também sobre o ministério das mulheres. E agora pode ter ficado aquela pergunta assim, mas e ali, quando fala para ficar calado na igreja? A gente vai chegar lá, em Coríntios, mas só para tirar um pouquinho a curiosidade, naqueles dias estavam tendo algumas questões que precisaram de correções. Algumas mulheres novas convertidas que não tinham estudado e estavam interrompendo as reuniões para falar coisas que elas não sabiam. E foi uma situação específica ali para aquele caso ali de Corinto, que Paulo falou, olha, não deixa elas falarem bobagem, ensina a Bíblia. Tá? Depois a gente vai chegar mais profundo nesses pontos quando a gente chegar lá na Carta de Coríntios. É interessante também que aqui também cita que as mulheres profetizavam, e lá em Coríntios também. E lá em Coríntios é interessante que fala, a mulher, quando for profetizar, use, aí ele dá uma orientação, tudo que era uma questão cultural da época, use o véu, faça de um jeito ou de outro. Perceba que Paulo não falou assim, mulher, não profetize. Não, ele falou, quando você for profetizar, faça dessa maneira. É o mesmo Paulo. Então, é muito interessante também acerca do ministério feminino. Aí vem aqui, a ilusão de... Aqui também ele vai mostrar sobre que todos somos assim, da mesma maneira, pecadores, da mesma maneira, salvos. Os judeus não são melhores do que os gregos, nem os gregos melhores do que os judeus. Então, é outra questão aí. Tá, aqui, aquele primeira parte lá, da degradação humana, perversão sexual, que a gente já citou lá do primeiro capítulo, e que acontece aí no... Tá, ainda também sobre o primeiro capítulo, e fala que ali, segundo a cultura greco-romana, todas aquelas questões, assim como hoje, não é muito diferente de hoje, eram vistas como naturais, mas não é o que a Bíblia trata, e aqui o corpo é tratado como templo do Espírito Santo, destinado não à destruição, mas à ressurreição corpórea. E
e todo o padrão que está bíblico, né? Práticas homossexuais são classificadas como inerentemente contrárias à ordem original, nivelando o pecado dos gentios para preparar a condenação dos judeus. O pecado é pecado para gentil, para judeu, e também inverter aquilo que Deus criou também é pecado, e esse assunto é tratado também lá no primeiro capítulo. Aqui, ó, em Coríntios, as mulheres, em primeiro, oram e profetizam. E o silêncio, né, era um corretivo pastoral específico contra interrupções constantes em um ambiente onde mulheres recém-convertidas, sem instrução prévia, questionavam o ensino durante o culto público. Olha aqui a questão da cultura aqui. Naquele contexto, na Antiguidade Clássica, a instrução das mulheres era severamente restringida. Só que aqui Paulo, olha o que ele diz, a mulher deve aprender, lá em 1 Timóteo 2,11, em um contraste profundo com a cultura greco-romana. Então, ele estimula que as mulheres recebam instrução teológica e intelectual, diferente do que era praticado na época, que mulher não precisava aprender. Aqui. A mesma coisa com a questão dos povos, né, de judeu, grego, servo, livre, macho, fêmea, né? O fim absoluto das divisões humanas. Diante de Deus, todos são justificados pela mesma base. Não tem servo e livre, macho, fêmea, judeu, grego, todos são salvos pela fé, né? Aqui, mesma coisa, né? A gente já falou, vou avançar um pouquinho, para a gente poder chegar num outro ponto interessante. Aqui, antigamente, a lei era na pedra, e na nova aliança, a lei é no coração, né? O impulso do coração. O amor que resume todos os mandamentos, também a gente falou sobre isso. Aqui, versículo-chave de Romanos: o justo viverá pela fé. O que significa essa frase? Pode abrir o microfone aí e falar. Está mutado você, se alguém estiver falando aí. Quem quiser falar, pode falar. Eita, não estou te ouvindo. Será que sou só eu? É que eu estava com fone. Ah, tá. Perguntei para o Carlos, você sabe? Ele falou, não. Eu falei, eu também não. Mas eu penso assim, o justo, nós somos justos, justificados pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. E pela fé, que você tem que ter fé na ressurreição do Senhor. E tem que ter fé nessa sua justificação. Sim, entendi. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fala você. Tá. Se ninguém quiser mais dar alguma outra opinião, eu vou continuar. Eu vou falar um pouquinho. Eu acho que eu concordo com a Marisol, eu acho que é isso, né? É acreditar naquilo que você foi justificado, né? A fé. Porque o justo viverá pela fé. Então, se já é justificado, né? Já foi justificado. Tá. Crendo na justificação que viveu, né? Beleza. Vou passar, então, para a gente entender. Essa frase, ela é uma repetição de Abacuque. Abacuque, o contexto de Abacuque, a gente precisa fazer um panorama do Antigo Testamento para ver cada livro, que é muito interessante, mas o contexto de Abacuque
eles estavam prestes a ser levados pelos caldeus, os babilônios, para o cativeiro babilônico. E essa palavra veio para Abacuque dizendo que tudo aquilo estava acontecendo, porém, ainda que viesse toda aquela destruição, o justo viverá pela fé. Tá? E Paulo repete essa frase. Eu vou chegar um pouquinho no próximo slide para a gente entender um pouquinho melhor. Existe uma questão. No grego, no grego koiné, que a Bíblia foi escrita originalmente, não tinha pontuação, não tinha vírgula, ponto, nada. Isso exige um exercício de exegese para você entender alguns contextos, porque dependendo do lugar que você colocar a vírgula, vai mudar o sentido. Se você fizer o justo, pela fé viverá, é uma coisa. Se você fizer o justo pela fé viverá, é outra coisa. Aí, o Marisol está pensando aí. Então, aí depois de muitos estudos assim, o que tende a ser mais próximo do original, o que provavelmente está realmente ao sentido mesmo, é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Que o justo pela fé, quer dizer, a pessoa que se tornou justa por causa da fé, a pessoa justificada pela fé viverá, tem a vida eterna. A pessoa que foi justificada pela fé em Cristo, essa pessoa tem vida. Né? Tem a vida de Cristo. Aquele que foi declarado justo exclusivamente através da fé, porque tem aquela questão, a pessoa é justificada por obras ou pela fé. E a Romanos inteiro é para dizer que Abraão creu e isso foi imputado por justiça, que a fé, a salvação vem pela fé e não por obras, para ninguém se glorie. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a pessoa que é justificada pela fé tem a vida. Aqui, esse é o coração da doutrina de Paulo aos Romanos. A fé é a base da identidade e da salvação. Tá? Aqui dá outros entendimentos, mas não é bem o sentido da carta e do que Paulo estava dizendo ali. O sentido realmente é esse, que a pessoa que é justificada pela fé tem a vida zoe, que é a vida de Deus. A pessoa se tornou absolvida, e agora ela tem vida. Aqui. O justo, a justiça não é encontrada pelas obras morais, mas é pela justiça perfeita de Cristo. O instrumento passivo pelo qual recebemos é a fé, não é uma obra. E a vida, né, que é a vida, aqui naquele texto lá, o justo viverá pela fé, é usada a palavra zoe, que é a vida de Deus. Ele tem a vida de Deus. E tanto peraí. Opa, deixa eu voltar, esse é o último. Então, o livro de Romanos, ele tem uma gradação de como a gente conhece, encontra a salvação, como isso se processa dentro de nós e como nós devemos viver a partir disso. Então, a gente tem uma nova identidade em Cristo
E nisso não há judeu nem grego, e, inclusive, ele cita várias questões em que a gente deve lidar com o amor, com uns aos outros, né? E o amor resume todos os mandamentos. Então, isso não é judeu nem grego, essa é a nova identidade em Cristo. E a partir dessa nova identidade, ela vai gerar em nós algumas práticas, que são as práticas da vida cristã. Se a gente está enxertado na oliveira que é Cristo, aquilo que a gente vai, o que vai sair de nós, o fruto que a gente vai dar é fruto da vida de Cristo. E é isso que fala a carta aos Romanos. Então, a salvação, o caminho da salvação, o homem pecador justificado pela fé em Cristo, e a partir do momento que tem uma nova identidade, vai ter também uma nova prática de vida. E é isso, Romanos é isso.